Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí em mais uma manhã de lugar secreto. Hoje um pouquinho diferente, né? Aqui online, mas estamos aqui firmes e fortes, né? Usando aí da tecnologia a nosso favor para continuar aí recebendo do banquete que o Senhor tem nos dado. Amém? É, Hoje pela manhã a gente vai fazer online, né? E na próxima terça-feira também à noite também continuaremos online para que você possa acessar da onde você estiver, tá ok? E aí, se você puder agora, então, fecha seus olhos aí para a gente iniciar com uma oração. Se não, liga só seu pensamento em Deus e vamos lá. Senhor, na tua presença, Senhor Deus, nós queremos te dar graças, Senhor Deus, por mais essa manhã, por mais esse dia, Senhor Deus, onde nos separamos e nos colocamos à disposição, Senhor Deus, de aprender um pouco mais de Ti, de aprender da Tua palavra, desse banquete que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, desse aprendizado que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha acrescentar em nós, venha trabalhar em nós, Senhor Deus, o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Pai, cada um na sua localidade, Senhor Deus, possa ser alcançado pelo Teu Espírito, cada um aonde estiver, Senhor Deus, possa receber da sua porção, ó Deus, que em nome de Jesus o Seu Espírito Santo esteja aqui conosco. E nesses dias, Senhor Deus, onde se comemora o carnaval, Senhor Deus, nós possamos estar conectados em Ti, ligados em Ti, Senhor Deus, para não fazermos nada, Senhor Deus, que Te desagrade, Senhor Deus. É bem verdade que muitos de nós, Senhor Deus, vão para locais, Senhor Deus, que a festa da carne impera, Senhor Deus, mas nos guarda, nos protege, nos livra, Senhor Deus, porque nós queremos um momento de descanso também, nós queremos um momento, Senhor Deus, de lazer em família. Então, esteja conosco a todo instante, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, Pai. Esteja aqui conosco, conduzindo todo esse aprendizado nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, sem mais delongas aqui, eu pretendo ser bem objetiva, tá? Eu queria, se você tiver como, abre aí em 2 Samuel 9, senão eu vou projetar aqui também. Então, diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel 9, só um instantinho. Pronto. 2 Samuel 9. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Então, perdão, onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: Teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei e era aleijado dos pés. Então, deixa eu parar aqui, voltando aqui. É, Esse texto ele foi, né,
como alguns outros textos, né, que foram passados, né, alguns leram um pouco mais no detalhe, outros deram exemplos somente, durante todo o lugar secreto aí, né, esse texto, ele, se eu não me engano, acho que ele foi citado, né, pelo pastor Tito, mas hoje eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais na história de Mefibosete, e aí dentro desse contexto, né, agora o Tito, o pastor Tito falou sobre honra e aliança, mas agora eu queria que você trouxesse aí na sua cabeça que a mesa é lugar de restituição e transformação. E aí eu vou tentar dar uma resumida um pouquinho aqui na história de Mefibosete, tá? Mas ele era neto de Saul, como o texto diz, né? Filho de Jonatas, né? E Mefibosete, tanto Saul, né, quanto o seu pai Jonatas, eles morrem, né, em guerra, morrem numa batalha, e acaba que Mefibosete ele fica órfão, né? E por costume da época, né, eh, quando o rei morria em guerra, ou enfim, de alguma forma, era comum, né, as pessoas que estavam de olho no reinado, vamos colocar assim, correr atrás dos filhos, né, que seria o próximo da linhagem, para tentar matar, para que o próximo não assumisse o trono, né, porque era natural, né, se o pai morria, o filho assumia, e se esse filho morresse, assim sucessivamente na cadeia, né. Então, na prática, né, quando Saul e Jonatas morrem, né, eh, a cuidadora de Mefibosete foge com ele. Ele tinha mais ou menos em torno de 5 anos de idade. E nisso que ela foge com Mefibosete com medo, né, de que ele fosse morto, para que ele não pudesse eh assumir, para que, enfim, alguém que estivesse de olho na liderança ali pudesse assumir e quisesse matar ele, ela pega ele e foge com ele. Só que dentro dessa fugida com ele, né, ele cai e quebra os 2 pés, e ele fica aleijado, né. E daí então essa cuidadora dele, né, vai com ele para um lugar chamado Lodebar, e que era conhecida por ter poucas pastagens, né, ser um local um pouco mais seco e árido, tá. Então, eh, Mefibosete, né, que era o sucessor da linhagem aí, né, de Saul e consequentemente Jonatas, ele, a sua cuidadora foge com ele, né, com medo de matá-lo por ele ser o sucessor ali de Jonatas, e nessa fugida aí ele cai no chão, quebra os 2 pés e fica, aleijado, né, que é o que a Bíblia diz. E aí, eh, olhando, né, ali para a condição de Mefibosete, né, ele saiu de uma condição de sucessor da linhagem real, vamos colocar assim, né, para um fugitivo, né, agora perseguido, porque alguns queriam matá-lo, né, agora que antes ele tinha uma condição de, né, física normal, e agora ele se vê aleijado, paralisado, sem poder usar seus pés, né. Antes com o pai, e de repente ele se vê órfão, e talvez ali o mundo de Mefibosete ali deu uma cambalhota, né. Ele mudou da água para o vinho. E muitas das vezes nós somos assim, né. O nosso mundo ele beleza. O nosso mundo ele vira da água para o vinho, né. Então, às vezes a gente, tá fazendo um curso e de repente a gente tem que trancar esse curso, às vezes a gente está, seguindo num caminho, de repente algo nos paralisa. Então você imagina a situação de Mefibosete, né. Ele enquanto criança, provavelmente não deveria entender muito tudo o que estava acontecendo com ele, mas depois que o tempo passa, com certeza, mais para frente, né, no texto que a gente leu, quando ele chega diante de Davi, ele fala assim: "Que você quer com um cão como eu?" Deixa eu ver aqui se eu acho. "Um cão morto como eu", né. Então ele se sentia como se fosse a escória, né. Então Mefibosete, a história dele teve uma reviravolta, a verdade é essa. E muitas vezes nós somos realmente assim, né, algo
tenta nos dar uma queda, né, como aconteceu com Mefibosete, alguma coisa nos tira o foco, alguma coisa tenta paralisar nossos sonhos, seja uma queda espiritual, seja uma queda profissional, seja um pecado, seja algum plano frustrado. Às vezes nós não nos encontramos, né? De repente está tudo de perna para o ar, tudo que estava muito bem, de repente tudo se atropela. E acontece semelhante aqui com o Mefibosete, né? Que era da linhagem real, tinha tudo ali para assumir o trono, de repente fica aleijado, de repente fica órfão, né? Passa a ser perseguido e vai para uma cidade agora onde não tem muita escassez, vamos dizer assim, e antes ele tinha, né? Porque ele, enfim, habitava no lugar onde o rei estava, né? Enfim, então tudo ficou ali de pernas para o ar. Né? E às vezes isso acontece conosco, né? De a gente se ver é, é, numa condição onde estava tudo sob controle e de repente parece que tudo sai do controle, né? Então, seja por todos esses exemplos que eu falei, né? Uma queda profissional, né? Um pecado, planos frustrados, um sonho que você teve que parar momentaneamente. Às vezes tudo isso nos faz pensar que a gente não é digno da mesa do Senhor. Né? Mas como a gente leu aqui, né, a gente vai ver mais na frente que sim, nós somos dignos da mesa do Senhor. Então, não deixe que nada te pare, né? Não deixe que nada te pare, assim como Mefibosete fez. Quando quando Davi, na verdade, né, agora rei, manda seus servos, pergunta, na verdade, né, se alguém sabe, se existe alguém vivo da linhagem de Saul, de Jonatas, para que ele pudesse agir conforme ele tinha amizade, né, em prol da amizade que ele tinha com Jonatas, né. Ziba, que foi um servo de Saul, ele fala assim: ei, existe um filho de Jonatas, neto de Saul, que se chama Mefibosete, que está lá em Lodebar. E aí, Davi manda, então, que buscá-lo, né? E aí, você imagina, ele estava meio que fugitivo, o Mefibosete, né? Porque ele seria realmente o próximo da linhagem a assumir. Só que, irmãos, o rei naquela época, para assumir, o povo, né, esperava que o rei fosse um homem de guerra, né? Como Saul, como Jonathan, como o próprio Davi. Então, o povo ele via a referência do rei como um homem de guerra, um homem que ia para as batalhas, um homem poderoso. E Mefibosete, na condição de aleijado, o povo não iria vê-lo, né, nessa potência para uma guerra, nessa potência, né, para ser um rei. Né? Tanto é por isso que na palavra, em alguns estudos que eu busquei, né, eles colocam em ênfase a questão de ser aleijado, né? O próprio Ziba, quando fala para Davi, fala assim: "Oi, ainda tem Mefibosete, filho de Jonatas, e aleijado, hein?" Então ele quis dizer assim, ele quis dar uma ênfase, né? Como se perdão, como se Mefibosete fosse sem valor, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então Davi manda buscá-lo. E Mefibosete, ele inicialmente ele tinha duas escolhas, né? Quando chega lá, vou botar assim, né, a comitiva de Davi para buscar ele, ele poderia ter ele poderia ter tido duas atitudes: ir, que foi o que ele fez, né? Porque a gente já leu, ou não ir, né? Se ele não fosse, ele obviamente talvez ele não iria aproveitar de tudo que Davi estava querendo agir para com ele ali de benevolência, né? Em prol de uma aliança que ele tinha com Jonatas, enfim. Então, Mefibosete aceitou. E aí, o que eu tiro de lição com isso aqui? Queria também deixar para os irmãos aqui essa lição. Quando a gente está num lugar, né, complicado, né, eu vou chamar aqui de um lugar árido, que era, por exemplo, Lodebar, onde Mefibosete estava. Quando a gente está num local que não está sendo fértil, né, está infértil, quando a gente está numa condição onde tudo parece realmente estar, como eu falei, né, de pernas para o ar, a gente só tem dois caminhos. Ou a gente muda o ambiente que a gente está, ou a gente sai desse ambiente que a gente está. E aí, pegando esse exemplo de Mefibosete, né, ele poderia ter não aceitado e falou assim: não, primeiro eu tenho certeza que ele tremeu na base ali, quando chega ali a comitiva de Davi, e ele vê, imagino eu, ali uma carruagem, talvez, de Davi
para buscar, ele falou assim: vieram me matar. Descobriram que eu seria o próximo da linhagem de Jonatas, né? E provavelmente vieram me matar. Mas ali ele é surpreendido com o convite do rei, né? Para ele ir até, enfim, o castelo, vamos botar assim, né? Os aposentos do rei, para ele poder, a pedido, né? O rei manda levar ele lá. E aí ele optou em ir. Então, o que que Mefibosete fez? Ele poderia continuar ali numa terra árida, numa terra infértil, talvez, numa terra difícil de conseguir as coisas, de cultivar, né? E você imagina ali, talvez, a sua condição de ser aleijado, não conseguir andar direito numa terra como essa. Aparentemente, a condição dele ali era difícil, né? Então, ele optou em mudar esse ambiente. E o que que eu queria trazer de ensinamento para a nossa vida hoje, né? Às vezes, como eu falei, a nossa vida parece realmente ela dar uma reviravolta, como aconteceu aqui com Mefibosete, né? Mas nós temos duas opções. Ou a gente muda o ambiente que a gente está, né? Trazendo Deus para aquele ambiente, pedindo, Senhor, agora que está tudo uma bagunça, me ajuda a me dar o escape, me ajuda a sair do outro lado. Ou eu saio desse ambiente para algo totalmente novo. Para isso, a gente precisa pedir o direcionamento ao Senhor. Senhor, é aqui que o Senhor me quer? Se é aqui que o Senhor me quer, então me ajuda a lidar com tudo isso, com toda essa bagunça, com toda a condição que eu estou nesse momento. Agora não, se o Senhor falou assim, sai daí, vai para outro lugar, irmãos, vá, porque vai ser bênção para você. Mefibosete, ele tinha essa opção. O rei não o obrigou, né? O rei pediu para buscar, apesar de que naquela época o que o rei falava era como se fosse um decreto, né? Mas pegando aqui esse exemplo, se ele tivesse optado em não ir, perdão, se encontrar com Davi, talvez ele continuasse numa condição ali com uma autoestima baixa, numa condição se sentindo menor, numa condição se sentindo injustiçado, enfim. Então, o que que eu queria que você entendesse? Que independente da condição que você esteja, sua vida pode estar indo muito bem e de repente ela dá uma cambalhota e você não sabe como que as coisas saíram do controle. Às vezes você pecou, às vezes você teve ali uma condição profissional que te desfavoreceu, ou você até mesmo perdeu o seu emprego, às vezes você teve que parar os seus planos, os seus sonhos por algum motivo, e tá tudo bagunçado, tá tudo de pernas pro ar, tá tudo sem, sem você entender às vezes, irmãos. Pensa, pede um direcionamento ao Senhor. Senhor, me ajuda a mudar o ambiente que eu estou, me ajuda a mudar essa condição que eu estou, ou então muda o meu ambiente, me muda. Muda daqui, me tira daqui e me leva para um novo lugar, para um novo ambiente. Amém? Então, reflita nisso, reflita nisso. Eu não sei em que condição está a sua vida, mas caso você já tenha vivido, né? Eu tenho certeza que muitos de nós ou já passou, ou está passando, ou passará por condições assim, para e peça o direcionamento assim, o Senhor me ajuda a mudar o ambiente que eu estou, ou me tira desse ambiente. Em nome de Jesus. Me dê algo novo, me dê uma terra nova, me dê uma condição nova, me dê uma palavra nova para que eu possa recomeçar. Amém? E aí, seguindo um pouquinho da história, né? Davi, então, Mefibosete vai, então, ao encontro de Davi. E ao invés de Davi eliminá-lo, né, como era costume na época, ele traz Mefibosete para Jerusalém. E ali, quando, quando Mefibosete chega próximo a Davi, eu imagino eu que com medo, né? Ele fala assim, o que que o rei espera de um cão morto como eu? Então ele era um cara que ele possivelmente tinha sua autoestima baixa, que ele se sentia como se fosse o, a escória ali da sociedade, né? Ele não se via, né, com esse sangue real que ele tinha nas suas veias, e ele mesmo pergunta para Davi, o que você vê em mim? O que o Senhor vê em mim? Eu sou como um cão morto, tipo, eu não sou um nada, e por aí vai, né? E aí
naquele dia, a história de Mefibosete mudou, né? Porque Davi olhou para ele com amor, Davi olhou para ele pela lealdade, né, de Deus, através de uma amizade que ele tinha com o pai dele, com Jonatas. Então, Davi olha para Mefibosete e fala: Olha, eu, o seu lugar é aqui no palácio. Você vai comer aqui na minha mesa. E todos os dias você vai comer aqui na minha mesa, porque o seu pai era meu amigo e a gente tinha uma aliança. E você é o sucessor dessa aliança. Então, em prol disso, eu vou te devolver todos os bens, né? Tudo que era de Saul, seu avô, eu vou te devolver. E aí, Davi fala para Ziba, né? Que era o servo de Saul na época, fala assim: olha, devolve para ele todos os bens de Davi, todos os bens de Saul, tudo que era de Saul, devolve para ele. E aí você, Ziba, você e seus filhos e seus servos vão cuidar lá para ele, da terra dele, das coisas dele, e só vão trazer para ele aqui o resultado. Tá? Mas a partir de agora, Mefibosete, ele vai ficar aqui no palácio, que é lugar de quem tem sangue real, é lugar dele. Ele vai comer na mesa comigo. Só que, irmãos, notem comigo, né, que é, nesse dia, nesse momento, Davi ele não estava restaurando, né, ou restituindo ali é, o fato de Mefibosete sentar à mesa com ele, ou estava restituindo ali os bens de Saul. Ele estava restituindo muito mais, porque você imagina a condição de Mefibosete, como a gente já falou, uma pessoa que se sentia, era um fugitivo, era órfão, era aleijado, se sentia um cão morto. Então, irmãos, nesse momento que Davi age para com ele, com amor, né, com lealdade por Deus na vida dele, age para com ele de benevolência, de caridade, irmãos, ali naquele momento, ele está sendo restituído e restaurado a sua autoestima, a sua dignidade, a sua fé, porque eu imagino, irmãos, que Mefibosete possivelmente questionava Deus, sabe? Caramba, eu acho que qualquer um de nós talvez pudesse questionar Deus, falar, caramba, eu era o sucessor da linha de Saul, eu era o próximo, né, da família real, vamos colocar assim. De repente eu perco o pai, perco o avô, melhor, ao contrário, né? Perco o avô, perco o pai, caio, fico aleijado, perco todos os meus bens, vou para uma terra de difícil desenvolvimento, as pessoas querem, vão me perseguir, né? Porque eu sou o próximo, então vão querer me matar. Então, de repente, ele é um fugitivo, de repente, ele é tudo isso. Então, eu imagino que ele devia se questionar, falar assim, caramba, Deus, que injustiça, caramba, olha onde eu estava, olha agora onde eu estou. Então, dentro de todo esse contexto aqui que a gente falou, né? Quando Davi ele age para com Mefibosete ali de amor, de caridade, né? Ele restitui, né? Ele restaura a Mefibosete, não só os bens, porque isso era era o menor dos problemas, vamos colocar assim, mas ele restaura a dignidade, ele restaura a fé, ele restaura a autoestima, ele restaura a liberdade, porque agora ele não era mais um fugitivo. Ele não só não era mais um fugitivo, como ele também estava debaixo dos cuidados do próprio rei atual, que era Davi. Então, tudo na vida dele é restituído, né? Tudo aquilo que ele se considerava indigno, ele agora é restituído, a sua dignidade, a sua fé, a sua autoestima e, consequentemente, os bens. Mas depois, na história, né, se você pesquisar um pouquinho mais a fundo a história de Mefibosete, ele abre mão de todos esses bens, porque para ele bastava estar no palácio, na mesa do rei, estar junto com o rei. E, meu irmão, nós precisamos ter isso. Às vezes a gente dá muito valor às coisas, né? Mas o que precisa nos bastar é estar à mesa do rei. Então, Mefibosete ali, né? Ele teve
a restituição, a restauração, não só dos bens, mas da dignidade, da sua fé, da sua autoestima e da sua liberdade também, porque antes ele era fugitivo, tá? E o interessante, né, e trazendo um pouquinho agora para a visão da mesa, que quando ele se assenta na mesa, né, junto com Davi, irmãos, a deficiência dele ali física, quando ele está sentado à mesa, ela é imperceptível, ela não é vista. Davi não abaixa a cabeça para olhar, ele tem os pés quebrados. Não, meu irmão. Quando ele está sentado à mesa com o rei, ele está de olho no olho com o rei, como a gente já falou em outros encontros do lugar secreto. Ele está olho no olho. A condição dele ali, física, não diminuía em nada. Quando ele está sentado à mesa, a condição dele ali para com Davi é exatamente igual. Eles estão de olho no olho, sentados à mesa, um à altura do outro, né? E na mesa do Senhor não é diferente, né? Quando Deus age para conosco com bondade, com misericórdia, né? E quando a gente se assenta na mesa com o Senhor não está olhando para a nossa condição física, para a nossa condição intelectual, para nossas imperfeições, para os nossos defeitos. Não. O Senhor olha para a gente olho no olho. Quando a gente se assenta na mesa do Senhor, tudo isso que eu falei, nossos defeitos, né, as nossas imperfeições, nossos pecados, eles é como se tivessem sido tirados assim da frente, e a gente senta na mesa à altura do Senhor, olho no olho do Senhor, né? Então, o Senhor, ele age para conosco, assim como o Davi fez ali para Mefibosete, né? Ele age para conosco com essa bondade, com esse amor, né? Ele não olha para os nossos defeitos, né? Ele não olha para as nossas imperfeições, ele olha para o nosso coração, né? E nos restaura. Assim como foi feito ali com Mefibosete, né? Ele nos restitui a nossa condição de, de filho, ele restitui nossa condição de servo, ele restitui nossa condição novamente, né, de, de um novo intelecto, ele restitui a nossa condição de livres, e por aí vai, irmãos. Poderia citar aqui vários exemplos, né? Então, o Senhor, ele não olha para as nossas imperfeições. Quando a gente se assenta na mesa do Senhor, é para que o Senhor nos trate, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos transforme, conforme tudo que a gente já veio aprendendo até aqui. Quando a gente se assenta na mesa do Senhor, o Senhor faz. Ele nos honra, ele nos transforma, ele nos cura, ele enfim, se revela a nós, e ele também nos restaura, nos restitui. E aqui a gente está usando, obviamente, o exemplo de Mefibosete, né? Mas imagina se você, no lugar de Mefibosete, mas não sentando na mesa do rei Davi, mas sentando na mesa do nosso rei, do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, se assentar na mesa com Deus nos coloca olho no olho, né, com o Senhor. As nossas imperfeições, elas não são vistas, nossas circunstâncias, elas não são vistas. O Senhor, ele vai olhar para você, vai olhar no seu olho, vai olhar no seu coração e vai te restaurar, ele vai te transformar, vai te restituir aquilo que ele tem para você. E ele vai tirar de uma condição onde que de repente está tudo assim, ó, embolado. E Deus vai te dar uma nova condição. Só que lembre-se, a gente precisa pedir ao Senhor. Senhor, me ajuda a transformar esse ambiente ou me tira desse ambiente. Peça a Deus para que ele venha ser esse socorro, né? Ele ser esse resolvedor dessa situação da qual você se encontra ou se encontrará um dia ou um dia se encontrou. Amém? E o interessante é que, como eu falei, né, depois de Mefibosete, ele abriu mão, né, Ziba, ele meio que trai Mefibosete, e no momento em que o Davi ele está passando por um momento complicado ali, né, de guerra, enfim, estão querendo tomar o seu trono, Davi ele esperava que Mefibosete também agisse para com ele, né, de ajuda, né? Falou assim, caramba, eu ajudei Mefibosete, ajude que Mefibosete agora, nesse momento crítico para mim, ele venha me ajudar. E aí Ziba, ele faz toda uma cena, né,
para Davi, ele se mostra para Davi como um grande parceiro, um grande aliado, mas na verdade ele joga a culpa em Mefibosete quando Davi fala assim: Ziba, por que que Mefibosete não vem me ajudar? Por que que ele não age comigo, né, de lealdade, assim como eu agi com ele? E aí Ziba fala: ele não quis, não. Só que, na verdade, Mefibosete pediu para que Ziba preparasse um animal, né? Porque como ele era aleijado, ele não tinha como ir andando, né? Mas pede para que Ziba prepare um animal para que ele suba nesse animal e vá até ao encontro de Davi. E aí acaba que Davi, ele fica chateado com, com Mefibosete, até saber da história correta, né? Ele acredita na história de Ziba e ele fica chateado com Mefibosete. E aí ele ordena que os bens de Mefibosete agora se tornem de Ziba. E aí, quando toda essa história passa e Mefibosete tem a oportunidade de se encontrar com Davi, ele fala, né? E Davi pergunta: Olha, você não agiu de lealdade para comigo assim como eu agi com você? E Mefibosete fala assim: Olha, isso que aconteceu, isso que Ziba te falou não é uma verdade. É claro que, gente, que eu estou encurtando muito a história até, mas ó, isso que Ziba te falou não é verdade. Eu pedi que ele preparasse um animal para que eu fosse até você, mas ele não preparou e tal. Então ficou a história de Ziba versus a história de Mefibosete. E aí, no final das contas, o que Davi faz? Ele falou assim: então, todos esses bens aqui de Davi, metade fica para Ziba e metade fica para Mefibosete. Então ficou ali dividido meio a meio, né? E acaba que depois Mefibosete, como eu falei, ele abre mão, mostrando para Davi, tipo assim, eu não me importo para os bens, eu me importo com você, eu me importo em a gente continuar nessa lealdade. Então, uma prova uma prova que eu te dou é que eu vou abrir agora a mão dos meus bens, pode dar todos os bens para Ziba, e o que me basta é estar contigo na sua mesa, o que me basta é a nossa lealdade, é a nossa amizade. Irmãos, que isso seja um exemplo também para nós, né? Que a gente que nos baste, que baste para nós estar à mesa do Senhor, que baste para nós estar na presença do Rei, né? Não pelo aquilo que Ele dá, pelos bens que nós temos, ou pelo que eu possuo, porque seja na bonança, ou seja na falta das coisas, né? Que nos importe é estar à mesa do Rei. É estar nessa mesa de restituição, nessa mesa de transformação, nessa mesa de honra, nessa mesa de cura, nessa mesa de verdade, nessa mesa de aliança. Não nos importando com bens, com a nossa condição, mas o que nos importa é estar à mesa do Rei, na mesa do nosso Rei, porque ali é lugar de transformação, de restituição, de cura e tudo isso que eu falei aqui. E uma condição interessante que quando a gente compara essa história de Mefibosete, né? Mefibosete, a gente pode dizer que ele foi retirado, né, da mesa, porque tentaram tirar o lugar dele na mesa, porque ele sim, ele tinha sangue real, ele tinha uma condição de estar na mesa do rei a hora que ele quisesse. Ele era filho do rei e o próximo seria ele, né? Só que todos esses acontecimentos, né? Ele ser perseguido, ele ficar aleijado, a babá fugir com ele e por aí vai. Ele meio que as circunstâncias tiraram ele da mesa do rei. E quando a gente vai comparar, por exemplo, essa história com a história do filho pródigo, que eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu queria focar mais aqui na história de Mefibosete, a história do filho pródigo, ela é inversa. O filho pródigo, né? Aquele filho que vai embora, ele tinha a mesa à sua disposição e ele escolheu sair da mesa. Então eu queria trazer aqui também, como mais um aprendizado para nós nessa manhã, é que existem ambas as situações aonde, por várias circunstâncias, você pode ser retirado da mesa ou tentarem te retirar da mesa, né, e fazer você perder o seu lugar da mesa. E se você deixar, meu irmão, vão te tirar da mesa. Se você deixar, as circunstâncias vão te tirar da mesa. E
uma outra situação, que é a situação do filho pródigo, aonde ele se retirou da mesa, ele escolheu viver outras coisas e abriu mão da mesa. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque depois ele também, assim como Mefibosete foi restituído, o filho pródigo ele também foi restituído. Primeira coisa que seu pai mandou fazer, né? Foi preparar vestes, dar um banho nele e fazer o quê? Um grande banquete, uma grande mesa. Ele também foi restituído. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Ambos foram restituídos. Só que um, as circunstâncias o tiraram da mesa, o tirou da mesa, e o outro escolheu se afastar da mesa do pai, né? E aí a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes, quando a gente se afasta da mesa do pai, pode ser que o mundo nos engula, pode ser que as circunstâncias nos sufoquem e a gente não consiga voltar de novo para esse lugar da mesa. O nosso lugar à mesa sempre vai estar lá. O nosso lugar na mesa do nosso Deus, do nosso Pai, sempre vai estar lá. As circunstâncias vão tentar nos tirar? Vão. Mas a gente tem que estar sempre voltando para a mesa. A gente tem que estar sempre indo para a mesa, porque é lá onde a gente vai chorar, onde Deus vai nos tratar, Deus vai se revelar, Deus vai restituir, Deus vai curar, enfim. A gente tem que ter esse cuidado, porque ainda que tentem nos tirar da mesa, a gente precisa sempre estar buscando ela. E a gente tem que ter cuidado para a gente não abrir mão dessa mesa e depois não conseguir voltar para ela. Então eu queria deixar aqui nessa manhã, foi rapidinho, mas profundo, irmão, profundo. Pega tudo que a gente falou aqui, se algo passou, esse vídeo vai ficar aqui, volta lá e relê, assista novamente, perdão, e pegue cada detalhe. Pega cada detalhe, a questão do ambiente. Você pode transformar o ambiente que você está, ou você pode sair dele e pedir a Deus, Senhor, me dá um novo lugar. Da mesma forma, que a gente não olhe para as coisas que estão ao nosso redor, para aquilo que o Senhor nos dá, ou para aquilo que o Senhor nos permitiu conquistar, mas que nos baste assentar à mesa do Senhor, porque nela ela vai resolver tudo. Vai resolver tudo porque ela que vai te restituir, ela que vai te trazer a verdade, ela que vai te curar, ela que vai te transformar. E por último, que a gente possa ter esse cuidado para a gente não abrir mão do nosso lugar da mesa contando já com, né, obviamente, premeditadamente, não, porque o Senhor, meu lugar vai estar sempre ali. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, porque o mundo pode te sufocar. As circunstâncias podem fazer assim. E aí a gente precisa estar muito conectado com Deus para voltar para o nosso lugar à mesa e não abrir mão desse lugar à mesa. Mefibosete, as coisas, né, todos os acontecimentos afastaram ele ali da mesa real. Aqui a gente está fazendo uma analogia entre a mesa do rei da localidade ali naquela época, com o nosso rei, com o nosso Senhor, na mesa do nosso Pai, né? Então, cuidado. Cuidado com essas duas vertentes. As circunstâncias vão te tentar, pode ter certeza, vão tentar te tirar, pode ter certeza, mas continue indo e sentando à mesa e se encontrando com seu pai e se encontrando com o nosso rei, porque ele vai trabalhar na sua e na minha vida. Amém? Então, que esse aprendizado aí possa ficar arraigado no seu coração. Eu queria te convidar que assim que a gente acabar aqui, né, você pudesse colocar um louvor onde você estiver e pedisse para que Deus continue, né, ministrando o seu coração. Se por acaso você se encontra em alguma dessas condições aí, que o Senhor possa te tratar contigo. Coloque um louvor, vai falando com o Senhor, vai orando ao Senhor e peça para que Ele possa complementar no seu coração, né, e te fazer identificar. Se por acaso você está nesse ambiente, você precisa sair desse ambiente, peça para que o Senhor te ajude a identificar ou como você transforma esse ambiente ou como você sai desse ambiente. Amém? Queria orar com você de novo, mais uma vez. Feche seu olho aí, se você puder. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por mais um pouquinho dessa palavra, desse banquete, Senhor. Pai, foi rápido, Senhor Deus, mas acredito, Senhor Deus, que a tua mensagem, né, o teu querer foi alcançado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a identificar a condição que nós estamos, Senhor, a identificar o momento exato em que nós precisamos sair desse ambiente, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda no como.
no como fazer, no como agir, no como falar, no como pensar, Senhor. Em nome de Jesus, se nós precisamos transformar o ambiente que nós estamos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa revelar para nós o como fazer isso, Senhor. E da mesma forma, Senhor Deus, se o Senhor nos chama agora para um novo lugar, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos ter fé para onde o Senhor está nos mandando, para onde o Senhor nos quer e acreditar que o seu Espírito Santo vai estar nos conduzindo cada passinho que nós precisamos dar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos olhar para a sua mesa, Senhor Deus, como um local que nós precisamos estar a todo instante, um local onde nós precisamos voltar a todo instante, Senhor Deus, para que possamos ser tratados, curados, transformados, restituídos, Senhor Deus, libertos, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ter o real entendimento da mesa do Pai, da mesa do Rei, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, não nos deixa, Senhor Deus, ser enganados, sucumbidos, Senhor Deus, pelas circunstâncias, porque, Senhor Deus, nós sabemos e que muitas vezes, Senhor Deus, o inimigo ele tenta nos afastar da mesa, mas nos ajuda, ó Pai, a não fazer como o filho pródigo, Senhor Deus, abrir mão do nosso lugar à mesa, Senhor, que nós possamos nos apegar a esse lugar, Senhor, nos apegar à tua mesa, nos apegar a ti, ó Deus, assim eu te oro e já te agradeço, Senhor Deus, por essa ministração em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Fique com o Senhor aí na sua vida, que o Senhor continue ministrando na sua vida, na vida da sua família, onde você estiver. Medite nessa palavra, coloca aí um louvor e continue na presença do Senhor. E nos vemos na próxima terça-feira, também às 19h30, em mais uma edição online do Lugar Secreto à Mesa. Amém? Bom dia a todos e um excelente aí finalzinho de semana. Feriadão, né? Um beijo. Tchau, tchau.